E a gente muda de assunto aqui para falar sobre economia. A dívida bruta do governo federal subiu para 75,6% do PIB em fevereiro. Este é o maior nível desde junho de 2022. Em valores nominais, chegou a 8 trilhões e 300 milhões de reais. Na comparação com janeiro, o DBGG subiu 0,43 ponto percentual. Em outra comparação, dessa vez com os primeiros 14 meses do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a dívida bruta teve queda à época de 0,04% do PIB, enquanto em todos os demais governos houve um forte aumento em pontos percentuais do PIB em relação ao DBGG/PIB. Aí vou pedir aqui para Carlo Cauti fazer a tradução, nós até colocamos aqui na tela, vamos exibir novamente para quem nos acompanha aí, né, o DBGG, que seria a dívida bruta do governo geral aí nos 14 meses, e aí quero te ouvir sobre esses resultados, Carlo, que análise que você pode fazer aqui para a gente. É algo que a gente vem falando aqui na Oeste há muito tempo, ou seja, a situação econômica no Brasil está bastante complicada, temos um governo que não para de gastar. O ano passado fechamos 2023 com contas no vermelho, e quando o Brasil fecha as contas no vermelho, vai acumulando dívida. E essa dívida é esse resultado desta acumulação de passivos que vai continuar ao longo dos próximos anos, porque o governo Lula é um governo gastão, ele está gastando muito mais do que arrecada. Está tentando aumentar os impostos também, mas graças a Deus o Congresso está tentando limitar essa fúria arrecadatória, né, esse grito taxem todos, mas evidentemente o Congresso está conseguindo limitar um pouco esse avanço dos impostos. Se o governo fecha no vermelho, obviamente a dívida vai aumentando e os juros sobre a dívida também, né, vão aumentando, e isso pode se tornar algo explosivo, porque a um certo ponto os credores dessa dívida, ou seja, as pessoas que emprestam dinheiro ao governo, que na maioria das vezes são os próprios cidadãos brasileiros, quando compram títulos no Tesouro Nacional, né, o famoso Tesouro Direto, esses credores vão se perguntar: o Brasil vai me pagar? O Brasil é solvente? É capaz de pagar essa dívida gigantesca? Quando isso acontecer, o Brasil vai ter que pagar juros muito mais altos, porque isso significa que o risco de você emprestar dinheiro ao governo sobe, então você pede juros mais altos, ou poderá chegar um dia, como já estamos vendo alguns sinais muito preocupantes, de que muitas pessoas vão simplesmente parar de querer emprestar dinheiro para o governo. Os últimos leilões dos títulos do Tesouro Nacional, especialmente os títulos dos gringos, né? Alguns papéis do Tesouro que são os papéis preferidos dos gringos. As notas do Tesouro Nacional F, tipo F, são chamados os papéis dos gringos, tiveram leilões péssimos nos últimos dias, ou seja, os estrangeiros estão começando a ter medo de colocar o seu dinheiro no Brasil, porque eles têm receio de que o Brasil não pague. E só para terminar, Paula, a dívida pública está aumentando. No ano passado aumentou, esse ano vai aumentar também. O último ano do governo Bolsonaro, a dívida diminuiu. O Brasil, durante o governo Bolsonaro, foi o país que mais gastou por causa da pandemia, mais deu dinheiro para a população, mais utilizou o dinheiro público para limitar os danos da pandemia, e que entregou as contas públicas na melhor condição de todos os países, entre os países membros da OCDE. O Brasil não é membro, mas se compara. O Brasil teve os maiores gastos, auxílio emergencial, etc., mas entregou as contas públicas na melhor situação possível. O governo Lula não teve a pandemia e está entregando as contas públicas no vermelho profundo. Essa é a situação atual do Brasil.